E Marcelo lá é doido. Elas estavam falando sobre a Bíblia e era na passagem de Pilatos. Pilatos não, era Pilatos? Sim, era Pilatos. Estavam falando de Pilatos, sobre a crucificação, quando Jesus foi preso, etc. E um determinado, eu ouvindo, eu não sabia ler. Por que eu não sabia ler? Porque para você aprender a ler, tem que ter alguém que te ensine. E eu não sabia, ninguém ia ensinar uma criança com 2, 3 anos de idade a ler, a não ser que tenha esse propósito como agora há muito, né? Mas não. Então eu tinha muita curiosidade, então assistia muita TV, eu passava muito tempo do meu dia assistindo a TV e escutando todo mundo, pessoas inteligentes, pessoas ignorantes em várias áreas, pessoas sem inteligência alguma, que inteligência nada tem a ver com raciocínio, viu, crianças? Nada tem a ver. Raciocinar é você não ser retardado. Inteligência é você ver as coisas de uma outra maneira. Por exemplo, eu posso ver esse copo só como esse copo, mas tem ver esse copo com 1001 utilidades. Mas voltando. Então, por que eu escutava todo tipo de pessoas? Para que eu não ficasse limitada só ao conhecimento ou só à ignorância. Tem que haver um equilíbrio de tudo na sua vida. Então, realmente, a filosofia ela me atraiu desde sempre. O conhecimento. Muitas pessoas dizem assim, você é inteligente, você é sábia, você sabe ministrar a palavra, Deus te deu esse dom. Certamente, Deus me deu muitos dons e sou muito grata por isso. Muito grata, mas também a procura é interessante, entendeu? A procura é interessante, mas voltando, senão eu irei entrar em outra área. Sei lá? Sim, então elas estavam falando sobre Pilatos e quando Jesus foi preso. Aí, chegou um determinado, eu ouvindo, porque eu não sabia ler a Bíblia, mas eu sempre tinha curiosidade, porque eu queria falar sobre o meu mestre, muitas coisas baseado no que as pessoas iriam me perguntar. Para vocês verem, desde criança eu já queria falar sobre aquele que me enviou. Porque eu sempre soube quem eu era, que eu era a luz do mundo e o sal da terra, como o meu mestre me disse. Mas voltando. Então eu ficava ouvindo e teve um exato momento, e mastigando aquilo ali que elas falavam. E teve um exato momento, e eu fingindo que estava brincando com a minha boneca idiota, né? Mas eu estava com as orelhas em pé. Aí porque é claro, um adulto quando está conversando com o outro, ele para ouvir o outro, ele não vai ficar brincando e tudo, a não ser que ele tenha interesse. E eu, como criança, não poderia parar e ficar olhando para elas, porque isso iria fazer o quê? Elas com certeza iriam achar que eu estava endemoniada, com certeza. Iriam achar que eu estava possuída, ou iriam achar que eu sou louca, uma pessoa, né, ali que está parada, tem algum problema mental. Com certeza. Então eu teria que ficar me distraindo de alguma maneira para que elas não viessem a perceber. E iria despertar a curiosidade delas, né? O porquê? Por que elas se interessam? Então, realmente. Voltando. Então, chegou um momento que elas disseram, acho que foi a mamãe. Mamãe disse assim. Mamãe, quando eu digo mamãe, é a minha avó. Mamãe disse assim para Isa, minha mãe. Mas Isa, se ele quisesse, Pilatos, ele poderia ter impedido a crucificação. Ele tinha o poder nas mãos dele. Ele poderia ter impedido. Aí a Isa foi e disse, poderia. Aí eu comecei a rir. Você não tem noção, negrada. Porque eu sempre gostei de rir, desde sempre. Então eu comecei a rir, foi um caso de polícia. E elas pararam e ficaram me olhando, e eu rindo, e aí elas disseram, essa menina tá doida. Aí começaram a rir também. Só que elas sorriram de mim e eu tava rindo da cara delas. Porque eu vou já dizer pra vocês, sabe, eu acho que elas pensaram, não, eu nunca contei essa história pra elas, mas eu vou contar qualquer dia, entendeu? Pra elas verem como eu sabia já da minha existência, se é que elas lembram ainda disso, né? Então elas pensaram, essa menina tá alegre mesmo, brincando sozinha, e essa alegria, acho que elas começaram a rir elas, né? Acho que elas estavam pensando, acho não, tenho certeza. Ela está rindo porque a brincadeira dela tá legal, mas não, tá rindo da cara delas. Eu pensei que assim, nossa, que idiota. Rapaz, é muita tolice. Foi o que eu pensei, rapaz, é muita tolice. Uma
réia dessa, mas que se dizem ler a Bíblia. Olha, negrada, ler qualquer pessoa alfabetizada. Por exemplo, eu sou analfabeta, né? Mas eu sou analfabeta porque eu não fui até o fim, mas eu não sou totalmente, digamos, sem conhecimento no quesito ler. Eu leio, não quanto você, tão bem quanto você, mas digamos que eu sei ler bola, água, essas coisinhas pequenas. Eu sei ler. Eu não vou ler rapidinho como você, mas assim, antes de chegar a Margedon, eu consigo ler uma palavra grande. Porque eu não estudei como você. Na escola, eu fui à escola até a terceira série, fiz até a terceira e não passei. Porque o meu propósito era outro. Mas quando eu aprendi a ler e escrever, eu já sabia que com aquilo ali eu iria conseguir todos os meus objetivos. Mas primeiro eu tinha outro objetivo, que era ter uma casa e assim fazer tudo o que eu faço hoje. Mas voltando. Então, eu disse, rapaz, umas cabra-ré dessa aqui, lê a Bíblia há tantos anos. Uma mulher dessa que lê a Bíblia há tantos anos, já são adultas. Rapaz, será se eu pensei no meu miolo, será se toda adulta é retardada? eu tô falando a verdade, eu pensei como criança. Eu pensei porque eu não entendia. Eu sou estranha ou eles que são estranhos? Eu queria entender aquilo ali, o porquê que eles pensavam daquela maneira atrofiada. Porque para mim estava claro. Por exemplo, eu nunca tinha lido a Bíblia, mas eu escutei uma história. E baseada em várias outras histórias que eu escutava a minha avó falar na igreja, o pastor falar, entende? E não só falar, eu não só ficava atenta ao que ele falava, mas quando ele lia a palavra, eu ficava atenta, observando o que ele lia. Porque uma coisa é você viver de escutar e outra coisa é você ir em busca do aprendizado. Como assim? Ler. Como eu não sabia ler, eu escutava a leitura. Então me baseava na leitura mediante a história que elas contavam. Aí eu tirava as minhas conclusões, baseada sempre no documento. Voltando. Seguindo a mesma linha do documento, eu vou dizer para vocês o porquê que eu me acabei de rir. Por quê? Eu pensei, mas rapaz, será que elas não estão vendo isso? Está na cara delas. O povo não estão vendo como eu vejo? Eu ficava pensando. Por quê? Se Pilatos não tivesse ordenado a crucificação de Jesus, nada disso teria acontecido. Ou seja, deixe-me explicar para vocês. Para Pilatos não era uma opção. Muitos acham que era a opção de Pilatos. Não é opção. Pilatos, Judas, Maria Madalena, os apóstolos e tantos outros que fizeram parte da vida de Jesus, todos eles foram mandados por Deus, certamente, mas sim, era como se fossem atores. Eles estavam ali para cumprir o papel deles, entende? E isso era uma coisa que ela não via, que ela não percebeu, e que muitos não percebem isso, entende? Pilatos, ele não era uma opção, não estava na mão dele. Eu lavo as minhas mãos, mesmo porque essa colocação, eu lavo as minhas mãos, a Bíblia, ela precisa ser interpretada, negrada. Lavar as mãos não quer dizer que ele disse eu não tô nem aí, quer dizer várias coisas, mas essa realmente não é a explicação cabível, plausível para isso. Por exemplo, pode ser sim, mas existe outra contundente, com uma contundência além dessa. Mas voltando, eu não vou entrar nesse quesito agora. Então, Pilatos por exemplo, Judas foi quem traiu Jesus. Você acha que Judas traiu Jesus porque ele quis? Porque ele estava pensando em se esbaldar, comprar vários iates lá para andar no Mar Vermelho? Não, negrada, Judas traiu Jesus porque assim foi ordenado. Antes de Judas nascer, já foi escrito que ele seria parte dessa história. Entende? Voltando. Então ela não leu a Bíblia a vida inteira e não entendeu o simples fato de que Pilatos, ele não estava na mão dele o poder. Ele era só um atorzinho, uma peça-chave para que se fosse cumprido as escrituras, entende? Então, voltando, uma criança normal não vai ficar atento à Bíblia, que é um livro que muitos teólogos, muitos estudam, muitos filósofos estudam a vida inteira e ainda continuam estudando, porque o estudo, ele é infinito, não tem fim. Quem diz que, olha, eu já estudei, pronto, e não, você ainda é pequeno, entende? Você ainda é pequeno. Aquele que estuda e se acha grande,
por favor, ele não percebe o quanto ele é pequeno, viu? Porque para você perceber que é grande, você tem que se ver que você é pequeno, que você tem limitações, para saber que você ainda precisa continuar crescendo, entende? Mas voltando, não vou entrar nesse quesito não, né, Graça? Então, não, eu ficava assim, eu achava aquilo tão desprezível que eu chegava a abominar. Rapaz, eu como criança eu penso dessa maneira, por que os adultos pensam de uma maneira tão deformada, deficiente, uma maneira atrofiada, na verdade? Então, uma criança, o que eu quero dizer uma criança, ela não vai pensar desta maneira, entende? Então, é por isso que eu digo que eu nunca fui uma criança como as outras. Nunca fui. E todos lá atrás, tudo que eles disseram, tudo que eles fizeram, tudo que aconteceu, eu não esqueci. Depois que eu tive meningite, eu fiquei muito esquecida. Mas antes disso, eu lembro de tudo. Todo peidinho que eu dei já. Todo peidinho. Se eu ia na esquina, dava um peidinho, eu lembrava. Ai, meu Deus, a bateria tá acabando. Ai, ai. Então eu vou finalizar, porque senão eu vou conversar até chegar ao apocalipse. Beijo. Gisama, deixa aí abaixo as dúvidas, sugestões de vídeo. Teve uma cabrita linda e maravilhosa que eu esqueci o nome, que meu miolo roda, mas olha, beijo, foi a mesma pessoa, se eu não me engano, foi a mesma pessoa que pediu para eu fazer o vídeo das estátuas. Olha, beijo, meu bem, ela pediu para que eu falasse da Bíblia. Deixa aí abaixo o que você tem curiosidade para que eu venha falar. Não sei nem se eu já soltei esse vídeo da Bíblia, se eu já fiz ou se eu vou soltar esse primeiro, que minha cabeça meu miolo roda. Mas deixem vocês também, caso vocês queiram que eu fale sobre um certo trecho, deixa a referência aí, que eu vou lá olhar e falo, porque eu já li a Bíblia 3 vezes, toda, mas realmente eu sou esquecida, não sei de nenhuma referência, tá? Não é que eu não lembro de nada da Bíblia, mas voltando, deixa aí abaixo, tá? Que Gisão, não. Beijo, tem like pra nós, vamos me lascar.